Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo, estamos no 28º domingo do tempo comum e o nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 10, versículos do 17 ao 30. No Evangelho de hoje, nós ouvíamos que uma pessoa, um jovem, chega diante de Jesus e lhe faz uma pergunta a respeito do que era necessário fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus lhe responde que era necessário seguir, portanto, aqueles mandamentos que ele conhecia. Este jovem diz a Jesus que já cumpria aqueles mandamentos, ao que Jesus lhe propõe um passo a mais em sua fé, na sua confiança e na sua entrega, dizendo a ele, então vai, vende os seus bens e depois dê aos pobres e depois você vai ter a vida eterna. E nesse momento esse jovem, dizia o Evangelho, ficou entristecido e foi embora, porque era muito rico. Isso é bastante interessante porque demonstrava que esta era uma pessoa boa. Não estamos falando de alguém que estava longe de Deus, que estava distante, que não tinha fé, mas tudo aquilo que o relato do Evangelho nos mostra, nos faz acreditar que já era um jovem, uma pessoa que estava no seguimento de Deus, que desejava ser boa, que almejava a vida eterna, que praticava o bem, mas ainda lhe faltava dar este outro passo. Diante dessa situação desse jovem, nós começamos a compreender também a nossa situação, de que muitas vezes precisamos dar outros passos além daquilo que nós já fazemos para poder atingir o reino dos céus. Significa que nós e todas as outras pessoas que já estão no caminho de fé, não podemos nos acomodar pensando que já estamos com uma vida ideal. Sempre é possível dar outros passos e nos aprofundarmos em nossa fé. O Evangelho de hoje nos mostra isto. Este era um jovem que já estava no seguimento, mas ainda precisava avançar para poder alcançar a perfeição. Isso nos faz compreender, sem dúvida nenhuma, que todos nós, mesmo já estando no caminho do Evangelho, no caminho de Deus, podemos ainda buscar uma perfeição, podemos ainda ser melhores, podemos ainda ter uma vida de fé que corresponda ainda mais àquilo que é a vontade de Deus em nossa vida e não pensarmos que já somos pessoas acabadas, perfeitas, santas e que não temos mais nada para mudar ou converter em nossa vida. Ainda precisamos observar quais são as outras coisas que nós temos necessidade de nos deixar transformar pela graça de Deus. É interessante que na sequência desse Evangelho, depois que Jesus fala sobre o quanto era difícil para um rico entrar no reino dos céus, etc., e mostrando de outras formas que era necessário ter uma perseverança e uma entrega ainda maior, então os discípulos de Jesus, admirados, ficam também preocupados e perguntam, quem poderá ser salvo? Era quase como que dizer, nossa, como isso é difícil, como é complicado entrar no reino dos céus, como isso custa, será que alguém vai conseguir se salvar desse jeito? E Jesus lhes dá uma resposta que também cabe muito a nós e que verdadeiramente é um alento de esperança aos nossos corações. Quando Jesus lhes responde, para Deus nada é impossível. E de fato nós deveríamos ter bem presente em nosso coração essa palavra de Jesus para compreendermos que para Deus de fato as coisas não são impossíveis para nós que somos humanos e limitados e que temos ainda tantas necessidades de conversão e de mudança em nossa vida. Mas para Deus nada é impossível. Isso significa também que Deus está ao nosso lado, que é Ele quem nos dá a força para mudarmos, para nos convertermos, para ficarmos perseverantes. Quando Jesus diz que nada é impossível, Ele realmente quer nos colocar dentro do nosso coração esta certeza de que temos um Deus que age em nós e por isso devemos confiar, acreditar e de fato nos abandonar nas mãos de Deus para podermos dar os passos que ainda nos são necessários para a nossa mudança, para a nossa conversão, para alcançarmos o reino dos céus. Que tenhamos isto bastante presente em nós. Para Deus nada é impossível.
que tenhamos presente em nós que é necessário que continuemos a dar passos, ainda que já estejamos na nossa vida de fé, ainda que já consideremos que fazemos algumas coisas que são boas, que são importantes, que estamos sim juntos caminhando para o reino dos céus, mas acreditar que ainda podemos mudar muito, que ainda temos um longo caminho para ser realizado e que Deus está conosco e porque nada é impossível para Ele, Ele nunca nos abandonará e nos dará todas as forças de que nós necessitamos para fazer a Sua vontade e um dia alcançar a vida eterna. Para Deus, nada é impossível. E que este Deus derrame sobre todos nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.